Então, bom dia a todos. É com muito prazer que nós, da SPPA, recebemos vocês hoje aqui para discutir um filme que nós estávamos comentando ali no café. Ele é um filme, né, O Cisne Negro, é um filme de 2010, no entanto, ele é tão atual e tão atemporal. Tá? Para comentar hoje, eu já começo apresentando as nossas comentadoras, que agradecemos a tua disponibilidade, Gabriela Petri da Rocha, que é estudante de psicologia e diretora da cultura da Lipsam. E, por outro lado, a nossa representante da SPPA, a Marli Bergel, que é psicóloga, psicanalista, membro efetivo, analista de data, analista de crianças e adolescentes e atualmente diretora científica da SPPA. Eu sou Regina Klarman, eu sou atualmente diretora da psicanálise na cultura e vou fazer esse papel de coordenar essa atividade hoje. Antes de nós ir, nós preparamos o trailer do filme para dar uma lembradinha para quem não pôde rever, assistir o filme, mas eu vou anunciar as próximas atividades que estão todos convidados. No dia 12 de agosto, nós teremos o Café Literário com o livro Noite, do Érico Veríssimo. É uma atividade online, gratuita, que vocês podem se inscrever para participar. E no dia 9 de agosto, nós teremos o Portas Abertas, que é uma atividade para quem quer conhecer a SPPA, os nossos projetos científicos, sociais, a nossa história e como é a nossa formação psicanalítica. Tá? Dia 9 de agosto, sábado, às 10 horas da manhã. Tá? Também tem que se inscrever, que nós vamos esperar com um coffee. Bom, são vários convidados. Então, vamos passar. Grace, por favor, pode rodar o trailer. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. She needs love to break the spell, but her prince falls for the wrong girl, and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he certainly should. You're the most dedicated dancer in the country. Our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. When I look at you, all I see is the white swan. Beautiful, fearful, fragile. But the black swan? I can dance the black swan too. I want to see passion, seducers. Come on, attack it, attack it. I watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. I think you're gonna be amazing. Feel my touch. Respond to it. He said you guys were having some trouble. Why would he talk to you? You really need to relax. What'd you do to get this role? You make the most of it, Nina. What's she doing here? She's after me. Nobody's after you. This wants to join you. The only person standing in your way is you. What happened to my sweet girl? She's gone.
Então, só um spoiler, né? Mas a gente vai conversar, a Gabriela e a Marli vão apresentar suas impressões, seus comentários, e depois a gente abre para poder conversar com todos vocês, tá? Então, passo primeiro para a Gabriela, que vai nos dizer suas ideias. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, é sempre muito importante, muito legal essa parceria com a Liga. E eu queria começar, assim, falando sobre simbiose. A gente tem, assim, claramente a simbiose patológica ali da mãe e filha, mas uma simbiose que eu queria falar também é que a atriz que fez o papel principal, a Natalie Portman, o processo dela para entrar no personagem, se preparar também foi muito duro para ela. Ela fez aulas de balé clássico, ela teve várias lesões, ela teve problemas psicológicos assim também, porque é um papel muito duro, né? E daí esse papel também é uma simbiose com o ator. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse papel. Ela realmente representou muito bem, mas até onde, né? Se vai com essa questão, assim, porque é um papel muito pesado, muito forte. E em relação ao filme em si, eu acho que já começa com uma coisa muito potente dentro da psicanálise, né? A cena inicial é de um sonho dela, que já representa muitas coisas ali dentro. Que ela tá dançando ali com movimentos calculados, graciosos, ela com um vestido branco, representando a pureza do cisne branco, e daí vem aquele personagem que é o feiticeiro que enfeitiça ela durante, né, o próprio papel, né, do cisne branco, e daí a dança dela começa a ficar mais pesada, mais sentimental. E é exatamente assim, a gente já pode ver uma questão assim de uma representação ali do id, assim, daquela menina assim com um superego super dominante e super fragilizada, castrada, toda mais assim enrustida, de certa forma, e aquele feiticeiro vem ali representando essa coisa mais do weed e liberando, assim, essa coisa que estava presa dela. E daí tem muito essa questão, assim, do cisne branco, que é a pureza, a fragilidade, a perfeição, que a personagem é isso no início, e daí o cisne negro vem com a impulsividade, a sedução, o desejo, que é uma coisa mais assim, né? Que é tipo assim, a pureza versus intensidade e o controle versus a libertação. Aí agora voltando à simbiose, né? Tem aquela simbiose patológica da mãe, relação mãe e filha ali muito presente. A mãe dela teve a Nina aos 28 anos de idade, ela era bailarina também. E por conta da gravidez, ela teve que abandonar a carreira dela. E dentro do balé tem uma questão muito etarista que é explorada ali dentro do filme. E isso é uma coisa que a própria Nina joga na cara da mãe dela, assim, de certa forma, depois que ela começa a romper, assim, que você já tinha 28 anos quando você me teve. Pra justamente jogar na cara da mãe dela que se ela com 28 anos não tinha tido já um grande papel, assim, é porque realmente a mãe dela, de certa forma, não era tão boa. Tem muito essa questão, assim, muito da performance, do etarismo, da perfeição dentro do balé. E a mãe dela, justamente por ficar frustrada de não conseguir realizar o sonho dela de ser uma bailarina de sucesso, ela coloca, introjeta isso na filha. A filha, desde pequena, tem essa questão muito do balé, e a mãe dela também tem muito uma questão de uma infantilização, né? Dá pra ver, assim, no quarto da Nina, isso. Cheio de brinquedos, de bichinhos de pelúcia, um quarto todo cor-de-rosa. A mãe dela tendo um controle, assim, muito grande sobre ela, cortando as unhas dela, aninhando ela para dormir. Não sei se chega em algum momento falar a idade certamente da Nina. Eu não sei, não me recordo. Mas me parece que ela é maior de idade, assim. Ela parece uma menina jovem, mas com uns 20 anos, 22 no máximo, assim. E ela é uma menina que é muito dependente da mãe no controle da vida dela, nas expectativas da vida dela, nos objetivos da vida dela, no que ela faz, no que ela não faz, na hora que ela vai do balé, na hora que ela volta, a mãe dela o tempo todo ligando para ela. E tem muito essa coisa assim,
também uma coisa meio narcísica, assim, na mãe. A gente vê, assim, que no momento que a Nina não faz as coisas que a mãe dela quer, não segue com as expectativas, ela deixa de ser a sweet girl, né? A boa menina que a mãe da Nina projeta aquilo dali nela. E daí ela começa, de certa forma, a punir a Nina. Faz um tratamento de silêncio ali com a Nina, em vários momentos ali no final do filme, quando ela começa a se rebelar. Tem também quando ela saiu para balada, voltou de madrugada. A mãe dela não chamou ela na hora do ensaio dela, que era um ensaio pré-espetáculo, assim, um ensaio muito importante. A mãe dela vai lá e pune ela, que não é mais uma boa menina, então eu não vou mais te ajudar. E também tem a questão, assim, que quando a Nina consegue o papel, a comemoração não é comemorando a vitória da filha, é uma vitória das duas. Essa coisa, assim, não tem uma individualização entre onde começa a mãe e termina a mãe, e onde começa a Nina e termina a Nina. As duas estão muito conectadas. E não é de um jeito saudável, é de um jeito extremamente psicopatologizado, assim. Deixa eu ver o que mais. Então, eu vejo, assim, muito, na minha opinião, a mãe uma representação clara de um superego, assim, dentro da Nina. É aquela que exige perfeição, exige que ela se pode, exige que ela seja perfeita. E daí tem aquela colega, né, do teatro, da companhia ali de balé, que é a Lily, que é uma pessoa espontânea, uma pessoa com desejos, com uma sexualidade mais aflorada. E daí nisso dá para ver também assim meio que um espelhamento da Nina na Lily numa questão mais do id, assim. Então, até que ela tem fantasias sexuais com a Lily. Tem também a cena no final ali que tem uma certa violência com a Lily. E daí, conforme. E a Nina é um ego. Ela tenta manejar isso. Ela vive num conflito muito grande entre o id, né, e o superego dela. Ela não consegue manejar de uma maneira muito limítrofe, assim. E eu acho que esse filme também ele é muito forte nas questões semióticas dele. No início do filme, uma coisa que me chama muita atenção, assim, na composição artística dele, que tem a cena que todos eles estão ensaiando, e todas as pessoas são, assim, mais de 50 bailarinos. E a grande maioria deles, no caso, quase todos, usam roupas cinzas e pretas. E a Nina, não, ela tá de branco e rosa, com uma roupa muito mais remetendo a um balé mais infantil, assim, uma roupa que uma menina de 8, 10 anos no balé usaria. E daí tem muito essa questão, assim, da composição que, mesmo tendo muito longe a cena, assim, de um olhar, assim, muito longe, tu vê claramente quem que é a Nina ali dentro. Claramente ela é muito mais presa nessa fantasia infantilizada, assim, que a mãe dela coloca ela. Outras coisas também, né, do bichinho de pelúcia do quarto dela, que chega a um certo momento da história que ela vai lá e joga tudo fora. Os espelhos, né, que sempre ela se olha nos espelhos, ela tem mais representações mais reprimidas, assim, que ela consegue se ver, ela se vê mais animalesca, ela se vê com expressões mais brabas, mais sedutoras quando ela olha no espelho. As escoriações nas costas dela, né, a automutilação dela, dá para ver que claramente, desde o início do filme, dá a entender assim que é numa região que era como se fosse umas asas, assim. E daí dá para ver ela se automutilando e no final realmente aparece que tá surgindo aquelas asas, tá surgindo aquelas penas, e ela pega e começa a arrancar, porque ainda ela não tinha tipo superado essa questão assim e levado mais em consideração esse id dela que tá muito reprimido. E daí no momento disso dói quando ela arranca. E daí, no momento que ela se liberta, né, dessa opressão assim que ela sofre durante o número do cisne negro, assim, no final, as asas surgem e tomam conta dos braços dela. E não dói mais. Não dói mais. Também a questão assim, que eu achei bem forte, que ela, na minha opinião, uma das cenas assim, mais fortes de que realmente ela começa a romper essa simbiose com a mãe, é quando ela vai botar o lixo fora e ela... No dia anterior, né, a mãe dela tinha dormido no quarto dela, sem ela ter autorizado. Aí ela pega uma barra de ferro no lixo e coloca assim na porta, para a mãe dela não conseguir abrir. Logo ela se arrepende, assim, quando a mãe aparece, ela ainda se reprime, mas só dela ter tido essa ideia, assim, de uma coisa já para conter aquela mãe que não dá espaço para ela, eu acho que ela já começou a ter mais consciência dessa simbiose, assim, dessa coisa
psicopatológica nessa relação. E a gente vê, assim, claramente uma psicose, né? A Nina, ali no final do filme, ela tá bem psicótica, ela não consegue mais identificar o que que é real, o que que não é. Ela não consegue mais ver os limites entre as coisas. E a gente também fica imerso nessa psicose, porque no final do filme a gente já não tá entendendo o que que é verdade, o que que é mentira, o que que realmente aconteceu, quem que é aquela pessoa que realmente está naquela cena. Tipo, aqui parece que ela matou a Lily e, na verdade, ela tinha se machucado. É uma coisa assim que tu entra muito no psicológico da personagem. Por isso que eu acho que é um filme tão denso, tão pesado, mas tão importante também. Ela também tem vários delírios persecutórios, né, em relação a Lily. É uma prática muito comum no balé ter uma substituta e uma pessoa que treina para substituir, porque lesões são muito comuns nesse esporte, nessa dança. E ela já não interpreta isso muito bem, assim. Ela vê, ela claramente está querendo me substituir, porque ela está me perseguindo, ela quer me prejudicar. Ela enxerga depois a Beth, né, que é uma bailarina que ela tenta se inspirar, ela passa o batom da Beth, porque a Beth ela é mais solta, ela é perfeita, especial, e ela bota esse batom assim para conseguir pegar um pouco disso. E ela enxerga a Beth, até agora eu não entendi o que que aconteceu naquele hospital, assim, eu não sei se ela realmente machucou a Beth ou não machucou a Beth, se a Beth se machucou com aquela faca. Eu acho que de todos os delírios, assim, daquele dali, é o que mais a gente não sabe se aconteceu ou não aconteceu, assim, eu não lembro de ter tido um desfecho, só que depois ela começa a enxergar a Beth mutilada, assim, perseguindo ela. E ela, naquela cena ali, ela matando a si mesma, na cena que ela pensa ter matado a Lily, ali dentro do camarim. Aquilo dali é muito simbólico, né? Ela matando aquela versão dela que era mais fraca, aquela versão dela que era infantilizada, aquela versão dela que era controlada pela mãe. E também uma outra manifestação da psicose, que ela é bem no início do filme, assim, que ela vê o quadro, a mãe dela pinta vários quadros, várias pinturas com o rosto dela, assim, de uma maneira meio obsessiva, e dela vê um quadro virando o olho para olhar onde ela estava, assim. E daí vem essa coisa da hipervigilância da mãe, né? Bem simbolizado ali, mas já é o início de uma certa psicose ali, um sinalzinho, assim, de que tinha uma coisinha plantada ali que não estava muito bem. E é exatamente isso, assim, tu começa a questionar o que foi real, o que não é. Se, pra gente que tá assistindo já tá difícil, mas imagina pra coitada da Nina, né? Tava passando por uns maus bocados, tadinha. E tem muita questão da sexualidade dela tá reprimida, né? Todo o tabu que ela tem ali em torno da masturbação, né? Que ela vai lá, se masturba, daí logo vem a vergonha, ela se esconde debaixo das cobertas, ela fica se sentindo culpada pelo que ela fez. Eu acho que, agora já finalizando assim minha fala, eu acho que o final tem duas interpretações. Eu não acho que ela tenha realmente morrido no final, assim, de uma maneira bem literal. Eu acho que foi a morte do Cisne Branco, a morte da Nina frágil, assim. Dá pra ver que claramente ela não estava bem, mas como a gente está vendo de uma maneira, uma psicose, aquilo dali, a gente não tem como ter certeza se aquilo é real, que aquilo dali. Então, para mim, eu interpretei de uma maneira muito mais subjetiva, assim. Eu não acho que ela tenha morrido no final, não acho que ela tenha, né, cometido suicídio, né, se machucando. Eu acho que aquilo dali é uma alegoria mais visual, por fato dela ter matado o Cisne Branco, porque o número final era o Cisne Branco, e daí ela vai lá e tá mutilada, sangrando. E daí ela pergunta: eu fui perfeita, né? Porque agora ela tinha alcançado a perfeição, ela tinha conseguido ser imperfeita e perfeita ao mesmo tempo, e isso era perfeição, que foi colocado em vários momentos pelo coreógrafo ali, que é outra figura muito importante no filme. E daí eu não acho que ela realmente morreu no final, acho que é uma morte mais simbólica. Muito obrigado, Gabriela. Muito bom teus comentários. Eu acho que vai enriquecer muito com a Marli junto, a gente poder conversar
tuas ideias, enfim, a tua compreensão. E aí, então, passamos para a Marli, por favor. Bom, primeiro dar os parabéns para a Gabriela, porque eu gostei muito, né? E a Gabriela está aí, é estudante de psicologia, mas fez um comentário assim excelente. Ela está começando muito bem, né? Então, parabéns. Eu vou ler, porque eu me organizo melhor quando eu leio. Mas a minha escrita, ela é uma escrita totalmente coloquial, pouco termo científico, então eu acho que não vai ser difícil de vocês acompanharem, tá? Bom, o que eu começaria? Primeiro, também agradecer, né, a diretoria, em nome da Regina, então, né, que me convidou, e que eu fiquei muito feliz, porque eu também tive a oportunidade de, mais uma vez, duas, na verdade, porque eu vi 2 vezes o filme para fazer o comentário agora de novo, e eu fiquei encantada e adorei ter visto o filme de novo. Então, passados 15 anos do lançamento, né, do filme, ele ainda segue sendo apreciado e convocado a reflexões. Realmente é um filme forte, belíssimo, e após tanto tempo, a cena final do filme ainda me impacta. Como eu seria comentarista, então eu vi novamente em todos os seus detalhes o filme, e que me impressionaram mais ainda, pois tudo foi tão bem pensado pelo diretor para nos transmitir o que ele nos transmite, pois nada no filme está ali por acaso. Nesse sentido, é possível tomar o filme como se fosse uma sessão de análise, um sonho, pois também nada está ali por acaso, numa sessão de análise ou um sonho que o paciente nos traz. O filme, então, começa justamente como tu disseste. Tem coisas que eu vou repetir um pouco, mas acho que também não tem importância, porque, né, as pessoas também vão relembrando, né, do filme. E temos tempo, isso é bom. 2 horas é um bom tempo, né? Então, o filme começa com o sonho de Nina, personagem principal, sobre uma garota que virava um cisne. Ela precisava quebrar o encanto, mas quando o seu príncipe se apaixonou por outra garota, ela se matou. Cisne Negro é baseado no balé Lago dos Cisnes, do compositor russo Tchaikovsky. O roteiro conta a história da princesa Odette, que é a Nina no filme, que sofreu um feitiço de von Rothbart, para que ficasse prisioneira no corpo de um cisne branco para sempre. De dia, a princesa vivia no lago, e, em algumas horas da noite, ela se libertava e podia viver como humana. A princesa se libertaria de sua condição caso alguém declarasse amor e fidelidade a ela. A mãe do príncipe Siegfried dá um baile em comemoração aos 18 anos do filho e convida algumas candidatas à esposa do filho. Após a festa, um grupo de cisnes brancos passa perto do castelo e o príncipe se encanta com a dança dos cisnes. À noitinha, quando Odette transforma-se em figura humana, o príncipe apaixona-se por ela e jura-lhe amor e fidelidade, convencendo-a de que seria ele a quebrar o feitiço do mago. Ao saber disso, o mago, Rothbart, dá um jeito de apresentar a sua própria filha, Odile, para o príncipe. Dada a semelhança com a princesa, o príncipe confunde-as. Enfeitiçado por Odile, que é o cisne negro, proclama ela como sua futura esposa, e assim quebra a promessa feita à princesa Cisne Branco. Esta, então, atira-se em um penhasco. Agora, então, voltando ao filme. Nina vive com a mãe, que também havia sido bailarina, né, como a Gabriela também estava dizendo, mas, segundo ela, ela abandonou a carreira quando engravidou da Nina. E ela, até no momento do filme, ela diz que isso não aconteça contigo. O apartamento em que vive nos remete a características da relação das duas. Ele é claustrofóbico. Entre elas, parece existir apenas o balé. A garota meiga da mãe parece não ter vida própria. Seu único desejo é realizar o desejo frustrado da mãe, de ser uma bailarina de sucesso. Incorporou o desejo da mãe como o seu. Não tem direito a ter seus próprios desejos. Se seu próprio desejo se manifesta, a mãe reage mal, por meio de ameaças de perda de amor.
Tudo indica uma relação de cunho narcisista entre as duas, onde a mãe espera que a filha seja sempre a sua garota meiga, a quem controla e tem poder, onde não há lugar para duas, apenas para uma em duas. Durante praticamente todo o filme, Nina veste-se, como a Gabriela também já apontou, em tons de rosa, e a mãe de preto. Preto, assim como as demais bailarinas. As cenas do filme são praticamente todas em tons de rosa e branco e preto cinza, sendo que Nina sempre de rosa. Branco um pouco. O quarto de Nina é cheio de bichinhos meigos de pelúcia, com pintura e detalhes em rosa. Até a torta, para comemorar a conquista de Nina, também é rosa. Inclusive o nome Nina remete à menina, meiguice, doçura. Nos aproximamos, então, mais do drama dentro dos bastidores da companhia de balé. Há rumores de que a bailarina principal da companhia está se aposentando, pois, próxima da menopausa, não consegue mais fazer o papel principal e precisa ser substituída. Então, há no ar um clima de alvoroço, de expectativa, incremento de competições e rivalidades entre as bailarinas, já que o diretor precisa escolher a substituta. O diretor anuncia que, em sua nova encenação do Lago dos Cisnes, os dois papéis do cisne branco e do cisne negro serão encenados pela mesma bailarina. Em sua apresentação, os dois cisnes representariam duas irmãs gêmeas. Ele mesmo reconhece que é um desafio representar os dois no mesmo balé. Nina é considerada a bailarina mais dedicada da companhia. Existem grandes chances de ser escolhida o que ela deseja ardentemente. O diretor sente-se inclinado a escolhê-la. No entanto, apesar de considerar que é perfeita no papel de cisne branco, lhe diz que não acredita em sua capacidade de dançar como o cisne negro, mas de uma forma extremamente sádica, bruta, né? E realmente é um desafio para Nina, pois sua personalidade está totalmente identificada com o cisne branco. No entanto, ela não desiste. Decide, inclusive, seduzir o diretor, apesar de não ter habilidade nenhuma para isso. A garota meiga, mesmo usando o batom roubado de Beth, a bailarina principal da companhia, que está se aposentando, né? Ou sendo aposentada, não consegue convencer o diretor, que, por sinal, lhe trata muito mal. É sádico em sua fala, narcisista como a mãe de Nina. Ao tentar beijá-la, Nina lhe morde. Nessa hora, então, o diretor opta por ela, acreditando em sua capacidade de dançar como o cisne negro. Mas o desafio é enorme para a Nina. Exige dela além do que ela pode dar em termos emocionais. Em virtude da relação claustrofóbica com sua mãe, tem poucas vivências em sua vida, além de treinamentos intensíssimos do balé. Tem uma técnica impecável, mas falta-lhe, segundo o diretor da companhia, o coreógrafo, emoção. Colocar-se inteira nos personagens, falta-lhe vida, sedução. Além do balé, Nina não tem nada em sua vida e parece não ter prazer com nada. É bulímica, não sai, não namora, nunca transou, nunca se masturbou, apenas durante o sono coça suas costas, onde pensei em uma substituição inconsciente da masturbação, uma rebeldia à mãe, quem sabe. Mas no balé, Nina deseja ser perfeita. Mas perfeição, diz o diretor para ela, não é controle ou apenas técnica. Esperando atiçar em Nina algo mais visceral, ele lhe aponta Lila como uma bailarina a se inspirar, pois aparenta ser o oposto de Nina. Solta, espontânea, deixa-se levar por seus impulsos. Uma festa é realizada para apresentar a nova bailarina Nina. Diz o diretor: ao nos despedirmos de uma estrela, damos boas-vindas à outra. Um brinde à beleza. Na mesma festa, ele despede-se de Beth e apresenta a Nina. Falta de tato ou sadismo do diretor? Uma é jogada fora e a outra é celebrada.
É preciso estrutura de ego para suportar esses dois lugares. Beth encontra-se deprimidíssima por ter de abandonar a carreira e o lugar de princesinha do diretor, príncipe. Pelo intenso desejo de ocupar seu lugar, Nina sente-se culpada e vive como se fosse responsável pelo adoecimento da colega mais velha. Ela sente-se roubando seu lugar, como vinha roubando objetos seus, como batom, brinco. Ao masturbar-se pela primeira vez, estimulada pelo diretor, ela alucina com a mãe morta. Dar vazão às suas fantasias, sua sexualidade, ter seus desejos, é vivido por ela como matar a mãe concretamente, não simbolicamente. Para conseguir matar simbolicamente, ela precisaria ter trazido a mãe para dentro dela. Teria de ter se criado um espaço entre as duas, onde Nina pudesse representar a mãe dentro dela e seguir acompanhada na vida pela representação da mesma, e não pelo objeto da percepção mãe concreta, mãe da realidade. Nina sai com Lila, seu duplo, experimenta drogas e assim se deixa levar. Tem um sonho vivido como muito real, transando com Lila. Entendo como desejo de ser Lila. Sua saúde mental, equilíbrio precário conseguido até então, começa a ficar afetado. Além das somatizações, bulimia, arrancar peles de si mesma, ela passa a se sentir perseguida, ora por Lila, ora por Beth. O diretor do filme nos leva para a confusão mental de Nina, pois também nós, espectadores, ficamos confusos com o que é realidade e o que é alucinação. Mundo interno e mundo externo estão indiscriminados. A tentativa de separar-se da mãe é vivida como estar sendo perseguida por Lily e por Beth, representantes da figura materna, representantes de uma parte de si mesma. Vai até Beth e diz que agora entende, pois Lila quer substituí-la, assim como ela desejou substituir Beth. Para encenar o papel do cisne negro, ela precisa separar-se da mãe, matá-la simbolicamente, libertar seus desejos, trazer sua agressividade e sexualidade para fora, para seduzir o príncipe e libertar-se do feitiço materno que a aprisiona no corpo do cisne branco, garota meiga. Precisa ser alguém, precisa ser um sujeito, ter força para enfrentar e competir com a mãe. Não consegue encenar porque vive o balé como vida real, né? O balé do Lago dos Cisnes como vida real. Ela confunde realidade com fantasia, mundo interno com mundo externo. Nina só pode ser a garota meiga da mãe, vestida de rosa. O negro está fora dela, projetado no mundo fora. Por isso, o diretor, muito habilidoso na escolha das cores do filme. Ela sempre de rosa e todos os demais vestidos de preto. O preto está evacuado dela. Não pode reconhecê-lo dentro de si. Não pode reconhecer sua agressividade, sua competitividade, sua sexualidade, seu desejo de ser um sujeito autônomo e livre da mãe. Esses elementos ficam projetados fora e o diretor conseguiu figurar muito bem isso no filme. Nina está cindida. O bom e o mal não podem conviver dentro dela. Assim, representar os dois cisnes demanda demais dela e vive concretamente seu desejo de conseguir juntar os dois. Não existe nela aquilo que temos no neurótico, o como se fosse, apenas o é. Então, ela não consegue representar o cisne negro, fazer de conta. Ela só consegue ser através de uma despersonalização, através de alucinações onde está no lugar do objeto, né? O objeto, quando ela vai sentindo penas crescerem no seu corpo, né? Podemos pensar ali numa uma alucinação também, ou ela realmente sendo o
cisne preto, negro. Freud, em caso Schreber, traz que aquilo que é abolido de dentro volta de fora. Ou seja, o mal que é abolido de dentro de Nina retorna de fora, na forma de alucinações, através de um transtorno perceptual. Assim, quando está no camarim e alucina com Lila, ela se vê perseguida por ela, sendo substituída por ela. Como espectadores, só ficamos sabendo depois que se tratava de uma alucinação. Nina brigando com Lila, Nina brigando com o duplo de si mesma. O bom e o mal cindidos. Ao fincar um estilhaço de espelho em Lili, é Lili ou Lila? Agora já confundi. Ao fincar um estilhaço de espelho em Lila, era em si que estava fincando, mas a cisão fazia ver a sua parte negra fora. Por não a suportar, deseja matá-la, mas matando ela, mata-se a si mesma. O diretor do filme, nessa cena, conseguiu figurar muito bem o que é o fenômeno do duplo falado por Freud no Texto Estranho. O duplo é aquilo do sujeito que está reprimido ou clivado, cindido. Interessante que o diretor, inclusive, usa um espelho ali, que é quebrado, e com um estilhaço dele, Nina mata seu duplo, e assim mata a si mesma. Ao ir para o palco, ela dança maravilhosamente, tanto o cisne branco como o cisne negro. Mas para conseguir isso, ela se despersonaliza. Ela encarna os dois lugares e vivencia alucinatoriamente, que é o cisne negro, né? A cena do crescimento das penas negras em seu corpo. Ali não há metáfora. No final, ao jogar-se como o cisne branco no penhasco, o diretor vem até ela, chama-a de minha princesinha, e ela, antes de morrer, verbaliza que foi perfeita. Realiza o desejo narcísico de sua vida. Para ser perfeita, tinha de ser os cisnes, não apenas encenar que eram. Também fico com dúvida se aquilo do final ela morre mesmo ou não morre, né? Enfim, até hoje, mas a primeira vez que eu vi, eu achei que ela não tinha morrido, que aquilo era uma fantasia ou que estava dentro do alucinatório. Mas dessa vez eu achei que sim. Mas vamos ver. Entra no mundo da fantasia, confundindo com a realidade, ela não discrimina mais. Interessante que, num determinado momento, mais no início do filme, quando o diretor ele estava contando a história dos cisnes para as bailarinas, ele diz que para o cisne branco encontrar a liberdade, só havia duas opções: o amor, através do encontro com o príncipe, ou a morte. A solução encontrada por Nina para libertar-se da mãe, que a havia colocado num corpo de cisne branco, garota meiga sem subjetividade, acabou sendo a morte. Beth, quando foi aposentada de seu lugar de princesinha do príncipe, também busca a morte como solução ao jogar-se na frente de um carro. Duas figuras duplos, frágeis, que sem o olhar do outro não suportam as agruras da vida. Beth poderia ser Nina no futuro, pois o único lugar que existe no mundo é ser o personagem principal, é ser perfeito. Outros não servem. Quando foi visitar Beth para levar-lhe os pertences roubados, pedindo desculpas, ela lhe diz: eu só queria ser perfeita como você. Aí a Beth responde, de forma alucinatória, eu achei que fosse alucinatório, né? Perfeita? Eu não sou perfeita. Eu não sou nada. Esta é a lógica do funcionamento narcísico. Se não sou perfeita, sou nada, né? Então, é isso que eu preparei, né? E eu acho que ainda temos muito o que discutir aqui. Obrigada. Obrigado, Marli. Um comentário minucioso, como o diretor do filme, com tantos cuidados,
nos detalhes que nos remetem a pensar. E eu já começo te dizendo assim, que a primeira vez que eu vi o filme, eu acreditei que ela tivesse morrido, ao contrário de ti. E quando eu revi ontem para o trabalho hoje, eu pensei que ela não tivesse morrido, que é uma parte dela, né? Como tu pensou, Gabriela, uma parte dela, a boazinha, a Nina, né? Vamos dizer, a simbiose toda com a mãe, é que ela estava tentando matar ali. Mas, enfim, dá asas para a imaginação, vamos criar as nossas asas aqui, vamos pensar e tá aberto também para vocês duas, se quiserem comentar. Nós temos uma participação online, algumas pessoas, eu não sei quantas, então o Grace pode me chamar e eu chamo online também para quem quiser comentar, para quem está em casa e quiser comentar. Eu só vou pedir que quem quiser falar que se apresente, né? Diga seu nome, de onde vem, para a gente poder se conhecer mais. Tá bom? A palavra está com vocês. Ao pessoal de casa, então, que quiser se manifestar ou fazer perguntas, basta clicar no levantar a mão. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, porque nessa hora sempre dá um certo silêncio, porque eu acho que as pessoas estão pensando. Então, começamos nós aqui, depois, né? Mas frente ao que vocês trouxeram, que achei bem interessante que a Gabriela trouxe sobre o final, onde ela enxergou assim, né? Ela matando, ou a morte do cisne branco, a morte da garota meiga, da mamãe, né? E eu acho que pode sim ser visto assim. Por outro lado, pensando no duplo, se ela mata uma, ela morre, né? Porque as duas teriam que conviver dentro dela, o bom e o mal, né? Uma só, só com o mal, só com o preto, o negro, tu também não consegue sobreviver. Então, nesse sentido, é que eu pensei que ali talvez também se repete o que se deu no camarim lá, né? Ao matar um, mata-se, né? Porque esses dois aspectos estão dentro dela, né? Mas são leituras e que eu acho que as duas são válidas e são, né? Acho que interessantes, né? Para a gente pensar. Vamos pensar. A Kátia, então. Bom dia, Kátia Mello, sou aqui da Sociedade Psicanalítica. Eu gosto muito desse filme, me toca de várias maneiras e gostei muito dos dois comentários também. Queria só comentar um aspecto, pensei em várias coisas, mas assim, para a gente poder conversar com todo mundo, né? Essa maneira que o diretor conseguiu, né, de mostrar a realidade e a fantasia, o dentro e o fora, os espelhos, tudo isso, né, me fez pensar numa outra coisa, assim, de que a gente, como psicanalista, e pensando em termos da psicanálise, a gente atualmente sabe que a gente tem esses dois jeitos de ser, de estar dentro da realidade e fora da realidade todo o tempo. Então a gente pode, né, também ver esse filme assim como um exemplo de como a gente pode transitar entre estar dentro e fora da fantasia, desde que não seja só de um ou só do outro, que aí vai para a psicose. Então acho que eles conseguiram muito bem mostrar como dá para sonhar acordado, como dá para pensar dormindo, né, como dá para a gente aproveitar isso, né, da vida instintiva da gente, do id, do superego e tal, desde que não ultrapasse um certo limite, que daí, então, como a Marli mostrou muito bem, aí, então, ultrapassa, né, esse limiar saudável e a gente, então, vai para aquele lado. O que
faz com que seja possível, então, a gente tratar as pessoas, porque a gente vai recuperando esses patamares, vai diminuindo, vai mostrando e vai conseguindo, então, aproveitar toda a riqueza que tem dentro sem ter que fazer uma coisa ou outra, né? Só para começar, para dizer sobre essa coisa do trânsito entre a realidade e a fantasia, entre a arte e a não arte. E como a fantasia é rica, pode enriquecer e, enfim. Quer comentar, Marli, Gabriela? Oi, como eu já me apresentei quando estamos reunindo, meu nome é Jorge. Eu não sou psicanalista e no momento estou desempregado, mas sobre o filme, quando eu vi o anúncio na internet, eu achei que fosse ter exibição do filme. Eu até estranhei que não tenha sido o filme exibido para mim. Eu queria rever esse filme para mim rever os detalhes, mas a impressão que eu tenho desse filme é que há uma sensualidade nesse filme, mas só que a sensualidade desse filme é implícita, não tá exposta. Então eu queria ver se eu revi o filme para ver se essa minha impressão estava correta. É isso que eu queria comentar. Obrigado, Jorge. Querem comentar alguma coisa? Se não tem um. Bom dia, meu nome é Flávio Pechansky, eu sou amigo da casa. Eu sou professor da URGS e psicoterapeuta. Ahn, primeiro, assim, gostaria de cumprimentar pelos comentários, achei que eles foram muito complementares às duas visões, e eu queria expressar um aspecto que é sobre essa questão assim que vocês trouxeram para o debate, né? Então, bom, ela morre ou ela não morre, né? Eu estava fazendo um exercício na minha mente sobre o seguinte: muito bem, se ela não morre, aí não no nível da fantasia, no nível da realidade, né? Como é o dia seguinte, o day after da seance, da performance dos dois cisnes nessa moça, né? E apenas para contribuir assim para esse aspecto do debate, mais um elemento alegórico dos muitos realmente, assim, tem muitas alegorias, muitas metáforas, algumas coisas até bem esquemáticas, né? Tipo isso assim, matar-se com um espelho, com um fragmento de espelho, né? Mas sobre um outro ângulo, assim, de que ao final ela sangra, né? Ela morre vermelho. O que também pode ser uma entrada da menina moça na maturidade sexual. Então, o que eu queria provocativamente colocar para as debatedoras é se vocês fizessem um exercício aí de consultório, de sala de consulta. Como seria essa moça no dia seguinte? Não tendo morrido realmente, mas tendo morrido simbolicamente, ou de alguma forma modificado esses dois cisnes dentro dela. O que seria o day after dessa bailarina? Obrigado. Então, eu acho, por isso que eu até coloquei ali no comentário, assim, né, que a Beth, quem sabe, seria o futuro da Nina, né? No sentido assim de que um dia também a Nina vai ser tirada ou aposentada desse lugar, né? E poderá viver esse momento como a Beth viveu, né? Não tolerando, se deprimindo muito, podendo inclusive se matar, Uma né? tentativa de suicídio. Sim, Né? Fica evidente. sim, né? Uma das podemos pensar entre a saída, entre a entrada nesse lugar da principal até a saída desse lugar de principal, bom, sei lá, teria que pensar um pouco mais, né? Deixa eu ver. Ah, interessante isso que tu disse, né, Flávio? Daquele sangue, né? Ou que então um vermelho no filme que pode ser não só a menstruação, mas a desvirginização, né? Podemos, interessante, não tinha pensado nessa ideia, né? Do quanto pode ter isto também representado ali, né?
Olha, eu queria poder pensar que ela, no day after dela, ia procurar um analista e conseguir cuidar dessas questões, assim, refletir e conseguir manejar melhor. Mas a gente sabe que isso não é um panorama mais comum, né? Ainda mais que ela está inserida em diversas questões ali mais incapacitantes, né? A questão ali da bulimia, que é bem forte. Eu acho que não vai ter uma grande mudança, assim, no outro dia, ela vai continuar naquele meio, naquela mentalidade ali de eu sou uma coisa agora, daqui a pouco eu vou ser outra, eu não consigo manejar bem ainda, porque para ela ter, justamente, né, que a senhora falou dela ter matado, né, a versão pura dela, essa questão assim. Então eu acho que ela ainda não sabe, não vai saber manejar, não vai conseguir botar essa coisa mais do limite, assim. Então, eu também vejo, assim, o futuro dela na Beth, assim, de certa forma. Eu acho que se ela não conseguir tratar e lidar melhor com essas questões, assim, realmente, o futuro não é uma coisa muito promissora. Posso meter o bedelho no que o Flávio provocou? Tomara que ela procure, né, um analista. Foi bem feliz assim com a tua proposta. Mas eu pensei dentro dessa linha do Flávio, né, do sangue, da menstruação, da menina moça. Eu, quando revi, fiquei pensando que era uma parte que estava morrendo para um amadurecimento e uma integração entre um cisne branco, vamos dizer assim, mais potente, mais maduro, não tão infantil, não tão com os bichinhos no quarto, por exemplo, ou a bailarina que ela tinha que colocar para dormir, a musiquinha para embalar o sono, como se faz com o bebê. Para integrar com um cisne negro. Que eu queria aumentar até o meu comentário, que eu fiquei pensando o quanto a Lili ou Lila? Bom, vou dizer Lili, a Beth e o diretor, muitas vezes, de forma muito perversa, eram provocadores. Talvez o diretor a gente possa pensar num lugar paterno, mas perverso, né? Provocadores de que ela pudesse sair da situação tão infantil, tão menina, né? Tão ideal de ego, né? Tão ter que ser perfeita. E o quanto o diretor dizia para ela que ela podia ter técnica a ser perfeita, mas ela não se integrava, não, ela não se entregar para o papel dela poder viver a emoção. E eu acho que eles foram num sentido muito importante de provocá-la a ter todas as experiências que, na idade dela, vamos supor, né, 20 anos, 21, ela teria que teria que passar por essas experiências. Então, foi isso que eu pensei. Essa morte vermelha, essa parte, até poder abandonar aquela mãe, uma mãe extremamente patologizante, né? Uma mãe que a cena do bolo é bizarra, né? Ou tu come o bolo, ou eu boto fora, ou então eu te dou na boca um pedacinho de merengue, né? Então, isso que eu pensei, assim, em relação a... Mas eu vou chamar para dar sequência, se tem mais alguém, logo a gente volta. Tem uma colega, uma pessoa, Tabata, que está no online, que o Grayson vai botar na tela e ela vai fazer a pergunta. A gente vai dando sequência, assim, a partir disso, porque eu acho que
São vários personagens, né, que a gente pode ver de várias formas. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Tabata. Meu nome é Tabata, sou de Caxias do Sul, sou estudante de psicologia pela UX e sou também presidente da Liga Acadêmica de Psicanálise da UX. Eu apresento o projeto da minha monografia agora, segunda-feira, e eu vou falar sobre o filme Cisne Negro. O título do meu trabalho é Heranças Invisíveis, Transmissão Psíquica e a Fragmentação do Eu na Psicose. E aí eu vou Bom, usar o filme como artefato cultural, então o evento caiu assim, de forma incrível, que está sendo muito bem aproveitado por mim. É mais um comentário, um agradecimento mesmo por vocês estarem promovendo esse encontro hoje. E, enfim, está sendo muito proveitoso para mim. Obrigadão. Tabata, boa sorte na tua apresentação. Prazer tu estares aqui. E quem sabe a gente pode ter outros momentos, outros encontros com a UX e a liga que tu coordena. Seria muito legal Começar e as muito parcerias. prazeroso, tá? Vou pedir para o Grace, inclusive, anotar o teu endereço, enfim, para a gente poder conversar, tá? Combinado. Obrigadão. Boa sorte. Obrigada. Bom, primeiro eu queria dar parabéns pelos comentários, né? Gostei muito. Eu não Te consigo. apresento. Eu sou Adriana Pires, sou aqui da Sociedade Psicanalítica. Eu não consegui rever o filme recentemente, uma pena. Mas eu fiquei pensando nessa questão da qual a saída, né, para a situação da Nina, né? Porque a gente estava falando da relação dela com a mãe, né? E me parece que todos os objetos que aparecem no filme, né, são objetos perversos ou que não conseguem, né, de alguma maneira ajudar ela a ter poder integrar mais, né? Então fica sem saída, assim como a Beth não viu saída, né? Então, como talvez um tratamento, né, pudesse realmente ser, né, ter um objeto diferente, né? Então, para ouvir vocês falarem um pouquinho sobre. Então, já vou aproveitar, pode ser? Não, é justamente assim, é muito interessante, esse cara que dirigiu esse filme é realmente fantástico, né? E como tu disse no início lá, né, Gabriela, no café, né? Ele parece que tem um conhecimento de psicanálise, e eu disse para ela, e não é uma psicanálise en passant, a impressão que dá é que ele tem realmente, né? Ou que se analisou, mas estudou também, enfim, porque é impressionante. Quando, por exemplo, ele diz lá, né, que o cisne branco teria apenas duas saídas, né? Através do amor, que também pode ser uma coisa, depende desse amor, ou através da morte, né? E, bom, o amor que a gente vê se apresentando no filme é um amor novamente narcisista, né, e perverso, né? Porque o diretor, digamos, talvez representando uma figura paterna, era sádico, violento, quer dizer, inclusive, se tivesse tido um outro cara ali, de um outro jeito, quem sabe até a coisa teria sido um pouco mais leve, não teria sido tão pesada, né? Mas, de qualquer modo, ela assumir esses dois papéis estava muito difícil integrar isso dentro dela, né? Mas vamos pensar no desenvolvimento, então, né? Digamos assim, no desenvolvimento, porque assim, ó, o amor, podemos pensar no desenvolvimento, o amor de um príncipe, tá? Na infância. O amor do príncipe seria o amor do pai príncipe que chega para a menina, né, e oferece um outro amor, ou que oferece um corte dessa relação, né, mãe e menina, né? Então, esta seria a saída saudável e, bom, um tratamento poderia, então, propiciar isso para ela, né? Que na relação com o analista também entrasse como um terceiro, e como é que podemos ver
esse amor do analista pela paciente? Porque é claro que a gente tem sentimentos, tem afetos, né, pelo paciente. Então, o que que seria o nosso amor pela paciente ou pela Nina? Seria ver a Nina como a mãe dela não via, como um sujeito a ser construído ainda, né? Mas olhar para ela, para as necessidades dela. Então, nesse sentido, nós seríamos esse, aspas, príncipe, ou nós seríamos esse terceiro, né, que tem que entrar entre a mãe e ela, né? Ou a morte, porque a outra saída, né, da morte também indica a fragilidade do cisne branco, né? Que a única alternativa frente a um não é a morte, né? Tamanha a fragilidade. Mas a morte, se não me engano, o Freud também falou uma vez, até hoje de manhã ainda tentei procurar e não encontrei um comentário que eu fiz aqui uma vez sobre um trabalho de um colega, onde o Freud traz a morte, parece que, se não me engano, também como representante da mãe. Né? E eu acho que o Winnicott também depois diz que a morte não é propriamente uma morte, mas teria uma fantasia, talvez, ali de algo idílico, né? Como única saída também, só que é uma fantasia, não é, né? Morte mesmo, é morte, morte, né? E então é muito interessante isso, né? Mas teria que ser isso aí, um terceiro, um pai que não aparece entre ela e a mãe ali, né? Um pai amoroso, um pai que pudesse enxergá-la como um sujeito, né? Que precisa ser construído. Mas, Marli, vamos pensar uma coisa assim, na hora que ela se apresenta, eu já passo para a Gabriela também responder a pergunta da Adriana, mas na hora que ela está se apresentando, a mãe consegue estar na plateia, né? Eu acho que isso é um detalhezinho assim que pode nos remeter dela ficar nesse lugar discriminada, né? Como um público em geral, ela não está junto ali, né? Pensei isso agora. É que assim, eu sou uma estudante ainda, não tive muita experiência assim dentro da clínica psicanalítica, né, analítica, mas eu acho que eu faço as tuas palavras as minhas, assim, é uma questão de acolher ela e reconhecer ela como um indivíduo que tem suas próprias vontades e que ela não tem que ser uma extensão da mãe dela, né? Não tem que fazer as vontades da mãe dela, não tem que ser sempre a menininha da mamãe, a good girl. E realmente é essa questão assim que tu colocou muito bem, que a mãe dela tá na plateia, uma espectadora da vida da filha, não a que tá lá nos bastidores, não a que tá lá coagindo a filha, tu tem que fazer desse jeito, a mãe te ensinou que tem que fazer isso, isso, isso. Não, uma espectadora, eu acho que já começou a mostrar um certo limite, assim, dentro da relação delas. Mas também elas já não estavam. Daqui a pouco, a mãe dela estava se colocando, de uma certa forma, punindo a Nina. Eu pensei assim, de tipo, não, eu não vou estar aí te apoiando ali nos bastidores, te ajudando, porque tu não é mais minha garotinha. A mãe talvez não tenha assimilado no sentido de dar limites nessa relação. Não, ela, na cabeça da mãe, mais narcisista, ela podia, não, eu estou punindo a minha filha. Porque eu estou aqui só olhando ela e olhando cada passo que ela der. Eu não estou aqui ali nos bastidores acolhendo ela como na cabeça dela seria o ideal fazer assim. Então, eu acho que trabalhar essa relação da mãe, né, dentro da clínica dela com a mãe e dessa cisão, eu acho que seria a parte assim, central, né, da construção da individualidade dela. Eu pensei assim, ó, vamos tentar pegar uma coisa. Bom, a mãe na plateia, a realização da mãe, que queria se realizar através da filha, também está acontecendo ali naquele momento, né? E assim como a realização do diretor também está acontecendo, e os dois têm um aspecto narcísico, né? Onde ela tem que realizar os desejos dele, porque ele também, através dela, também queria aparecer e se mostrar, e ele, do jeito dele, ele era o criador daquela criatura, né? Do jeito que ele é, né? Mas então, a mãe na plateia, né? O que eu estou pensando assim, ó? O que a gente vê e a mãe não é também totalmente má,
inclusive para essa guria existir, né? Algo também tem de bom, né, dessa mãe, e a Nina tentando se independizar, e acho que essas primeiras tentativas são muito difíceis, né, até chegar, porque nós temos também que poder acreditar nisso, inclusive porque se ela vem para nós, para o tratamento, né, vai haver muitos embates, né, até, quem sabe, chegar mais tarde, no momento onde as duas podem ter uma convivência, onde ela, quem sabe, consiga botar a mãe no lugar dela, ou a mãe, quem sabe, também poder se tratar, não sabemos, né? Mas podemos pensar num lado bom, no sentido assim de que, e aí, senão nós também vamos, talvez, ficar cindindo demais, né? A mãe, colocando a mãe apenas nesse lugar de negra, né? E a guria está ali, algo da mãe também tem de bom, né? E mesmo o balé, né? Eu pensei, Kátia, ela está realizando o desejo da mãe, mas eu acho que esse desejo, que eu disse assim, que ela pegou da mãe, mas acho que é dela também, né? Porque não sei se ela conseguiria fazer tão bem se não fosse dela também, né? Acabou se tornando dela também, acho. Quer falar, Kátia? Queria Por só favor. complementar uma coisa que eu também penso assim, né? Que, enfim, é uma alegoria, né? Então tá tudo. Mas o que eu queria comentar é que nessa época os balés eles tinham isso muito claro. É final do século XIX. Eu fui conferir aqui a primeira vez que se apresentou esse balé foi em 1876 em Moscou. E os bailarinos dançam, não dançam mais. Igual a coreografia, com poucas mudanças, com poucas uma outra adequação, assim, né? Mas os personagens, eles são, assim, fixos, né? Muito claros, o bem e o mal, o branco e o preto, né? A sexualidade e a pureza, né? Então, por isso que é tão atual ainda hoje em dia, né? Porque as coisas são as mesmas, só que hoje, com a pós-modernidade, enfim, a gente tem esse trânsito fluido, que a gente tem também na psicanálise, né? De que tem que integrar, como a Adriana bem disse, né? Então, tem sexualidade junto com agressão, como está ali, resultado igual à morte. Agora, se puder ter sexualidade sem matar ninguém, a não ser na fantasia, bom, aí a gente juntou a vida com a morte, com a sexualidade. Deu 1 mais 2, 1 mais 1 mais 1 deu 3 aí. Aí deu pai, mãe e filho, né? Não é só sexualidade e agressão que deu 2 mortíferos, né? Aqueles 2 juntos. Então também tem esse aspecto, eu acho, da cultura, que naquele momento todos os balés tinham isso, tinham um do mal, um do bem. As outras bailarinas, né, as que ficavam de noite encantadas, elas tinham sido abandonadas na época do casamento pelos seus futuros maridos. Eram todas virgens ou eram pessoas que tinham sofrido por amor e morrido desse jeito, né? Então tem toda uma coisa, né? Então, como se a sexualidade não pudesse existir, né? A não ser de uma forma mortífera. Então, acho que hoje, com esse novo diretor, né? Fazendo isso filme, não balé, não se consegue botar o jeito de pensar atual, que é esse que vai e volta, mais fluido, mais tranquilo. Eu vou passar para o Flávio, mas antes eu vou pedir para o Gleison, que tem uma pessoa querendo também falar. A Ângela Silveira, que ele já vai botando na tela, e depois do Flávio, a Ângela fala. Aqui também? Tá. Enquanto tu fala. Eu queria, de certa forma, tem alguma proximidade com o que a Kátia estava mencionando, mas eu queria voltar a um ponto e puxar ele um pouco para a clínica, né, que a Mali mencionou, sobre esse aspecto alucinatório, né? Talvez diferentemente do que seria natural, assim, pensarem da alucinação como, né, aquele produto da psicose que tem que ser medicado e tal, mas não, a alucinação como projeção de um desejo, né?
Na minha atividade profissional, especialista em dependência de substâncias, e com os alunos, eu uso muito a expressão aluguel de sensações. Sensação alugada. Se a gente for olhar o que aparece nesses aspectos no filme, para essa moça poder vivenciar alguns aspectos, repito, assim, alucinatórios no sentido de projeção de desejo, tá? Ela tem que estar sob efeito de êxtase, ela tem que estar drogada, né? Ela tem que estar transformada para poder vivenciar uma sensação que ela deseja, mas que tem um proxy no meio do caminho, né? Ou ela tem que estar vestida de um personagem, ela tem que estar com uma vestimenta, com uma fantasia. E é por isso que eu disse que está, de alguma forma, conectado com o que a Kátia estava falando, essa transição sobre a brincadeira do fazer de conta, agora eu sou o super-herói, agora eu sou a balé. Bom, isso é uma coisa da infância. E há um momento em que a gente se desveste do personagem para poder vivenciar o desejo sem precisar de estar assim, acomodado através de um uniforme, ou de uma vestimenta, ou de uma substância. E o que eu queria... interessante que a minha mente foi parar numa situação de clínica, há muito tempo atrás, que tem uma série de conexões com essa situação, mas que eu acho que ilustra bem isso aqui. Como tem alunos, eu vou me permitir fazer esse comentário, que é o seguinte. Muitos anos atrás, eu atendi uma paciente que me procurou e que veio... Ela tinha uma série de coisas saudáveis, mas ela tinha abuso de drogas, abuso de maconha, principalmente. E que ela, em seguida, rapidamente se organizou sem a substância e seguiu numa psicoterapia com outros elementos que tinham a ver com a maturação da vida dela. Ela tinha 28 anos, casualmente. Deve ser por isso que eu associei com a Beth, né? E um dia essa paciente entrou no consultório, essa minha provocação para a clínica de vocês, em pânico, numa quarta-feira, 5:30 da tarde. Em pânico. Já estava há muito tempo em abstinência. O que houve? Eu hoje tenho um encontro com o meu namorado, gostava dela, um rapaz que valorizava tudo que ela fazia, iria buscá-la na faculdade, e existia um desenho assim de que eles iriam passar a noite juntos, para celebrar alguma coisa, não recordo o que era, né? E eu disse, que bom. E ela disse, tu não está entendendo, Flávio, vai ser a primeira vez que eu vou transar sóbria. Sem o proxy. Sem o componente alucinatório alugado, ou seja, eu vou vivenciar isto eu. Né? Esse componente é que eu gostaria de te provocar, Marli, quando tu fala na alucinação, não só nesse sentido assim do delírio não desejado, mas do delírio desejado, mas que está travado e que para ser libertado precisa se utilizar de uma mecânica. E a gente, na prática, vê de várias formas. Eu falei em droga, mas a gente vê isso de muitos outros elementos. Eu posso passar para a Ângela Silveira e depois vocês respondem. Tem uma outra colega ali também. Como é o teu nome? Marina? Tá. E depois a Marina, tá? Vamos ver a Ângela. Bom dia, Ângela. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradeço a oportunidade e agradeço a SPPA também, sempre discussões inteligentes e interessantes. E um prazer ouvir o Pechansky, que foi meu contemporâneo na faculdade, mas enfim. Indo ao ponto. Um comentário com duas vertentes, na verdade. Uma com o viés mais do filme, propriamente dito. Eu fiquei curiosa para ver se ele tem muita influência, por exemplo, do Bebê de Rosemary, muita influência de Polanski. Uma coisa que me fascinou no filme é a forma como ele nos faz vestir a Nina, porque todo o filme se passa sob o olhar da Nina. E é assim que a gente consegue, então, realmente sentir aquela angústia, sentir aquela coisa. Eu revi essa semana, dessa vez não me angustiei tanto, porque sabia o que ia acontecer. Mas eu me lembro que a primeira vez eu vi no cinema e eu em alguns momentos, assim, quase que queria ir embora dali. Ou seja, o cara é genial mesmo, é uma coisa impressionante. Mas indo a outra vertente, digamos, do meu comentário, num viés mais SPPA, assim, ao longo das últimas discussões, até com o Dr. Scarfone, por exemplo, eu vejo a mãe e a Lily como objetos externos e projeções internas da Nina. Mas e o Leroy, o diretor, né? O diretor narcisista, sádico,
será que ele seria a projeção interna que ela tem em relação a esse pai que nunca aparece, que possivelmente abandonou a mãe grávida? Acho que a gente nunca vai saber, né? Mas eu fiquei com essa curiosidade, assim. Nossa, eu queria poder um dia perguntar para a Nina, tá? Mas e teu pai que me levou, apareceu, não apareceu? Essa é a tua ideia, né, de pai? E por isso ela se submete tanto ao Leroy, em vez de dizer, ô meu, né? Estou fazendo o possível e é o que temos. Mas enfim, é isso. Me metendo aqui na seara de vocês, na verdade. Obrigada, gente. Muito obrigado, Ângela. Não está te metendo, está contribuindo Eu que para que a gente agradeço. possa pensar mais. Então, quem sabe Gabriela e Marli respondem ao Flávio e a Ângela, e depois eu passo para Marina. Vamos ver uma coisa. Flávio, se eu entendi. E acho que tu, como psiquiatra, entende mais de alucinações do que eu, que na minha clínica praticamente não aparece, né? Mas, então, eu até acompanho, inclusive isso que o Freud fala, mais através de o próprio Schreber, que o Freud fala, tempo do meu estágio no hospital psiquiátrico, né? Mas na minha prática pouco vejo, mas vamos ver se eu entendi. Isso tu falou assim que aquilo que não era desejado dela voltava. Num certo sentido, sim, é desejado também, mas não pode ser desejado. Só é, né? Então, aí que eu liguei com o que o Freud traz, porque para mim faz muito sentido aquilo assim, né? Aquilo que eu não suporto, não posso ter dentro de mim, né? Seja agressão, seja sexo, né? Proibido por esta mãe, né? Objeto interno, né? Que se tornou interno a partir do interno. Já estou respondendo, acho que para a Ângela, né? Porque o objeto interno que nós temos, ele se tornou interno também por algo da realidade do objeto externo, sempre, né? Então, eu vejo as alucinações ou delírios, enfim, não como algo que ela não deseja. É um desejado, mas que não é suportado por uma parte dela e que, então, tem que ser evacuado, né? Diferente, digamos, de um neurótico, onde isso ficaria... Tem uma tolerância maior a isso, mas isso fica reprimido, né? E aqui, no caso, nós temos é uma evacuação, e que é aí que o Freud diz assim que isso vem de fora na forma de percepção, né? Na forma de uma alucinação, né? Então é o cindido, é o retorno do cindido, não é o retorno do recalcado, né? E eu não sei se eu respondi também aqui junto com para a Ângela, né? Que sim, acho que objetos internos. Então, como esta mãe apresentada no filme, então, sob a visão da Nina, acho que é isso que ela está querendo nos dizer, né? É a Nina, digamos que nos contando essa história. Então, a Nina trazendo para nós esse objeto interno que ela tem. Uma mãe assim, que é o objeto interno dela, e um pai, possivelmente, assim, que é um objeto interno que ela tem, né? É um pai que, enfim, ou podemos pensar, ou um pai ausente, ou um pai violento, mas, de qualquer modo, mesmo o pai ausente é vivido, de certa forma, como violento, no sentido de que faltou, né? Faltou um desamparo, né? E promovendo uma dor, promovendo um desconforto, né? Eu vejo ali a figura do diretor ali, do coreógrafo também, como uma certa forma da morte daquela fantasia infantil do Salvador, assim, de certa forma. Também é aquela fala que ele coloca ali que só tem a morte ou o amor. Porque o filme inteiro, ele que seduz ela. Inclusive, ele joga isso na cara dela o tempo todo. Você se deixou ser seduzida por mim, eu que te seduzi. Mas você não me faria ter vontade de te seduzir. Não consegue fazer o contrário. E no final ali, depois que ela se apresenta de cisne negro, ela vai lá e beija ele fica estupefato. Ela finalmente despertou o amor nele, a admiração, cumpriu com as expectativas dele. E mesmo assim a saída foi a morte, porque o príncipe encantado, aquela figura ali que ela introjetou,
não era o salvador naquela situação. Ela conseguiu cumprir as expectativas dele e mesmo assim aconteceu a morte. Gostaria de dizer para o Flávio? Eu não elaborei tanto assim essa questão. É que é uma coisa mais de vivência da clínica, assim. A minha tá mais na teórica ainda, mas eu futuramente quero fazer um estágio assim na área para me aprofundar mais. Tá bem, mas tá um ótimo caminho. Marina, te apresenta, por favor, Marina. Oi, bom dia. Meu nome é Marina, sou estudante de psicologia da PUC. E eu fiquei pensando sobre essa questão da diferenciação entre o real e o delírio, e me fez voltar na questão do final do filme, da morte dela. E vocês sugeriram que ela poderia, talvez, morrer metaforicamente e matar o cisne branco. Mas me fez pensar, fiquei com a dúvida de que será que ela teria recursos para morrer metaforicamente, considerando essa incapacidade de exercitar o simbólico, né? Será que ao longo do filme ela teve, fico com essa dúvida se ela teve o desenvolvimento assim de separação da mãe ou não, né? Então fico com a dúvida assim se ela morreu metaforicamente ou não. Não sei se vocês poderiam elaborar melhor sobre isso. Se tu fosse responder, para ti, ela morreu metaforicamente ou morreu? Eu reconheço que talvez ela não conseguiria matar o cisne branco. Eu acho que não, mas enfim, tô aberta também à discussão, não sei. Gente, quem quiser perguntar, conversar, por favor, aponte que a gente tem tempo. Tu já fez? Sim. Te agradeço até a tua pergunta. E acho que já foi comentado. Aham. Ah, sim. Eu acho que ela morreu, assim, simbolicamente, porque, inclusive, a morte do cisne, essa dança, é a dança mais maravilhosa, todos os bailarinos querem dançar isso, e no balé mesmo, é difícil dançar o cisne branco e o cisne negro, são duas bailarinas. É dificílimo, Margot Fonteyn, tem algumas que conseguem, mas não é qualquer um, assim, né? Não é qualquer um que tem aquela coisa. Então, para a obra de arte se terminar, o cisne branco morre. Então, isso vamos dizer, a coisa mais abstrata, mais linda que pode acontecer para um bailarino, ele conseguir fazer o público sentir que aquilo aconteceu. E ela disse que ela conseguiu. Então, assim, em termos da arte, sim, né? Claro, mas então, se ela conseguiu isso, vamos dizer, na arte, talvez ela consiga depois, eu acho, como pessoa, no outro dia, dançar outra coisa. Eu entendi assim. Olá, meu nome é Priscila, eu sou estudante de psicologia, estou no meu último semestre. Durante. Oi? Qual Sou faculdade? da Uniriter. Uniriter. Nas minhas práticas, né? Tive dentro de um CAPS AD, então, né, escutando o colega ali, eu também, na minha mente, né, fui percorrendo esses momentos de escuta dessas experiências envolvendo substâncias, o momento da clínica, porque agora as minhas práticas finais, elas estão numa clínica de viés psicanalítico e também uma clínica de internação psiquiátrica lá na Clínica São José. Então, eu acho que o filme como um todo, ele faz com que a nossa mente dance, né, entre esses ambientes como um todo. Mas trazendo para a clínica, eu acho que uma coisa interessante também é de que até o pessoal falou que a gente quer tratar a Nina, né? A gente quer cuidar dela. E parece que o filme nos remete o tempo todo como se fossem caixinhas, a caixinha do certo, a caixinha do errado. E é algo também que a gente vê muito nos pacientes, né? E a gente falou das figuras, a figura do id, a figura do ego, a figura do superego. E não é como se ela somente o cisne branco pudesse existir ou somente o cisne negro pudesse existir. Eu acho que, na verdade, a nossa vivência, a nossa persona como um todo, a gente vai ter momentos onde a gente vai estar permeando sobre uma atividade maior do nosso cisne branco e momentos que a gente vai estar permeando mais sobre o nosso cisne negro, né? Então, uma coisa que ficou muito para mim e talvez
para pessoas fora do contexto da psicologia que vão estar assistindo o filme, né? Tudo isso é dessa cobrança da perfeição, dessa cobrança de saber se a gente está agindo certo, se a gente está chegando no nosso máximo, mas não sei se é verdadeiramente isso, né? Tudo que a gente tem que buscar. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante estar participando dessa discussão e estar ouvindo, né? Porque a gente vai numa análise mais profunda. E era isso minha participação. Obrigada. Marli e Gabriela, quer começar, Gabriela? Então, agora, durante a discussão, eu já tive uma outra interpretação, assim, do final, de certa forma, assim, me fomentou uma coisa. Porque justamente é bem essa dualidade, assim, o preto e o branco, o bem e o mal, e os dois são duas coisas, assim, que são duas cores que por si só é o preto e o branco. E daí, no final, com o extravasamento ali do sangue, ela se torna um cisne vermelho. E daí eu acho que pode ser também uma, né, uma alegoria para a questão de que nem tudo é preto e no branco. Não precisa seguir um, não precisa seguir o outro. As pessoas são coloridas, elas vivem de nuances. Tem todas essas questões. Daí talvez pudesse ser uma alegoria para essa questão de justamente ela começar a abraçar os lados dela e transformar a vida dela numa coisa mais colorida. Ela conseguir gerenciar melhor todos esses lados, assim. E o que é o sangue, né? É algo essencial para a vida e é algo interno. E ela teve aquele extravasamento daquele conteúdo interno, assim. Também pode ser uma alegoria por si só o sangue sair, assim. Bom, sei lá, fui associando muitas coisas aqui. E até me lembrei que é o seguinte, eu fui dar uma olhada na internet sobre, então, o Lago dos Cisnes, né? E eu sei que tem mais versões feitas depois, mas a original é essa, ela morre no final. E tem versões transformadas onde ela não morre no final, né? E, de certo, encontra o amor. Eu acho que é o nosso desejo, e eu estava pensando, né? Que acho que é difícil para a gente lidar com a morte e aceitar essa morte, né? E até corajoso da época, né? O, quem é que eu disse para vocês que é o Tchaikovsky, né? Enfim, terminar com uma morte, porque eu estava também juntando com os contos de fada, porque os contos de fada, né, em geral, ai, casa com o príncipe e viveram felizes para sempre. A gente nunca sabe o que vem depois e a gente sabe que não é tão feliz assim, né? Na maior parte das vezes, né? Mas, enfim, foi uma tentativa, provavelmente, porque isso nos desperta uma ansiedade, um mal-estar, e a gente está aqui, ela morreu, não morreu, a gente quer reavivar ela, a gente quer... Ai, não, mas então foi simbólico, e não sabemos o que foi, o que não foi. Mas como a morte nos toca, né, e que a gente quer, e eu acho que a gente está aqui pensando sempre como é que seria, então, num tratamento, e a gente quer tratar ela, porque eu acho que exatamente tratar para não dar em morte. E até a gente, às vezes, fala em morte psíquica, podemos pensar que ela está mais próxima de uma morte psíquica, né, do que de uma vida, né, no sentido como sujeito, né, porque ela está assujeitada, né, à mãe, submetida, né. Então eu acho que o nosso desejo pela vida é então nos introduzirmos ali para ajudar e trazer talvez até um aspecto materno nosso de outra mãe ali, né? Um outro objeto que também não pode ficar idealizado, né? Mas só me lembrei disso, assim, que essa e realmente nos impacta ao final, porque a morte nos impacta, né? E a gente quer de alguma forma transformar, né? Tu queria falar? Então, só um pouquinho. Eu já acredito que esse final mais trágico, assim, envolvendo morte, diz muito da época, assim, né? Porque
pelo que falaram, é do final do século XIX e é bem na época que estava assim, o romantismo, assim, que tem toda essa questão mais trágica, assim, daí eu acredito que essa morte, assim, conversa muito com o período da época, assim, essa questão, assim, do amor, não conseguiu o amor, então eu vou encerrar isso aqui de uma forma trágica, porque a minha vida não vale mais a pena, porque é uma catástrofe, tudo é super, né, super vivido e os sentimentos são muito fortes, daí eu acho que conversa muito com o período assim que foi escrito assim, na maneira literária assim. Oi, eu sou a Marcela, eu sou do ESIP. Estou fazendo minha formação em psicanálise lá. Prazer. Bem-vinda. Obrigada. O que eu lembrei agora também é que quando ela se joga, né? Ela falou que foi perfeito e ela fala também eu senti. E eu não sei, fiquei pensando que não o senti que foi perfeito, mas ela sentiu alguma coisa, ela não viveu através da mãe ou do coreógrafo. Então, não sei, fiquei só pensando. É. Sim, que ela sentiu no pelo, digamos, como agora as pessoas estão falando, né? Aham, não, sim. Ela sentiu. No meu comentário ali, a impressão que dá assim, só que parece que ela só pode sentir estando num outro, né? Exatamente. Estando alucinando, né? Alucinando. Só é a única forma, né? Então, o dia seguinte, como é que seria? Como é que seria o dia seguinte? Ela fora da alucinação volta tudo, né? Mas a gente quer pensar, a gente quer ajeitar de uma forma, porque a gente quer ajudar ela, né? Mas isso do príncipe, né? É muito interessante, e tu lembrou daquela época, mas ainda na nossa época, e nós contamos para as menininhas o conto de fadas do príncipe que vem e que, de certo modo, salva, né? Como isso está presente na cultura e como e isso é uma coisa transgeracional dentro de nós mulheres, né? Principalmente dentro de nós mulheres, e o homem, digamos, teria que ser o príncipe, então, também, né? E aí as desilusões também, né? Porque não é o príncipe, né? Mas como isso ainda está presente, eu posso até enxergar isso pelo lado do desenvolvimento, como eu disse para vocês, assim, né? Que é importante que tenha o pai ali como príncipe, né? Mas que ele não esteja também nesse lugar tão idealizado ou tão violento, enfim, né? E é importante esse lugar, né? Mas o quanto, dali a pouco, busca-se ainda o príncipe, e aí o que temos são desilusões que, quem sabe, se poderiam ser menores se esse objeto não estivesse tão idealizado, né, dentro da gente. Mas o quanto assim a cultura muda, algumas coisas mudam, mas tem coisas que ainda estão ali, né? Porque é desse nosso transgeracional também, onde dali a pouco se espera o príncipe, e o príncipe que salva. E a mulher, tipo assim, muitas vezes era muito mais isso, mas ainda temos isso, né? Como se ela só fosse se realizar ou ser alguém a partir de encontrar o príncipe, né? Ou aquela coisa, né? A mulher tem que casar, porque senão ela não é, né? Essas coisas que foram de um outro tempo, mas elas ainda seguem aí, né? Mesmo que no inconsciente das pessoas, né? Tá? Marli, mas a gente também pode pensar, como a Kátia falou, da história, lembrando da história das mulheres as que não foram escolhidas, o quanto eu concordo contigo que principalmente na mulher fica esse ideal, né, de ter valor se casar. Mas o homem, ele também vai escolher para casar a que é a virgem, né, a princesa, né? As outras não vão ser escolhidas, né? Então, uma certa correspondência entre o homem e a mulher nessa questão
ainda idealizada, vamos dizer assim, não sei se é idealizado bem certo o termo, mas fiquei pensando nisso, assim, a parte Vamos ver, a visual. Gabriela acho que quer falar alguma coisa. E a Gabriela aqui, então, também nos representa, né, uma ala mais jovem de como é que hoje, né, estão as questões, enfim, da sexualidade, das escolhas, né, e desse conto de fadas. Pois é, assim, eu acredito que na minha geração ainda, assim, dos anos 2000 ali do início, ainda tinha muito essa representação do príncipe encantado. E tanto até que, né, da nossa época aqui, do pessoal dos anos 2000, era muito, a gente via muito o filme da Barbie. E a maioria dos filmes da Barbie daquela época era o príncipe encantado que salvava a Barbie, e daí junto eles construíam um final feliz. E daí eu vejo que hoje em dia, para Barbie já da geração atual, que não é mais os mesmos filmes, eu vejo que já saiu assim, o Ken, o príncipe, já fala mais das aventuras da Barbie, botando a Barbie como protagonista, assim. Eu vejo que tem uma certa mudança nesse panorama, assim, do que eu vejo na cultura pop, assim, nessa questão, assim, que estão mudando um certo discurso, assim, com as crianças, com as meninas. Mas eu vejo também que, às vezes, a geração, assim, os pais agora não aceitam tão bem que tenha mudado esse discurso. Uma coisa que eu vejo que incomodou muito foi o live action de Branca de Neve, né? Que o live action da Branca de Neve, que daí começaram a falar que é lacração só porque não tinha um príncipe. E quem salvava o dia, o dia no final não era o príncipe, era a própria Branca de Neve, assim. E daí vem muito essa questão assim dessa quebra dessas gerações e a quebra desses conceitos assim entre as gerações de certa forma, porque já uma criança que assistiu achou muito legal assim a Branca de Neve salvou o dia, fala sobre as virtudes de ser uma pessoa independente, uma pessoa responsável, e já muitos pais lá estão mudando a história original de 120 anos atrás. Nossa, que horror! Tá tirando esse panorama assim de o homem ser o salvador da história, tá botando uma mulher como a protagonista. Nossa, que coisa horrível, assim. O pessoal pensando desse jeito, eu já acho que é uma coisa que para essa geração atual tá avançando bastante, assim, no modo como está sendo representado o protagonismo feminino, sem depender de um homem chegar do nada e salvar o dia. Beth tem, não, a Lily tem esse papel no filme, né? Nós temos duas pessoas querendo falar e eu vou encerrar daí as inscrições pelo nosso horário. Então, Flávio e, como é o teu nome? Amanda. Dois comentários sobre essa questão dos contos de fadas, né? Primeiro, uma alusão a isso, né? O Patinho Feio, do Hans Christian Andersen, é autobiográfico. Ele era um homem muito feio, de 2,1 metros de altura, extremamente estranho, usava uma cartola, tem uma figura estereotípica dele, né? E que se transforma num lindo cisne, se transforma num grande contista, né? É um pouco da história dele. A outra coisa das transformações que eu queria mencionar, isso ficou acionado pelo que a Gabriela trouxe sobre os contos de fada, né? Esses contos de fada, perdão, que a gente conhece, eles são transformações dos contos originais que são terríveis. A Branca de Neve é estuprada 2 vezes e envenenada 2 vezes. A irmã da Cinderela corta os pés, literalmente, para caber o sapato. Só que isso numa época, isso é da Idade das Trevas, antes do Renascimento, isso era para as crianças se assustarem, não é para elas dormirem, era para elas não incomodarem durante a noite. Mas isso é intolerável, é aí que eu queria chegar. Então, a gente precisa, isso talvez nos explique por que a gente quer tratar a nossa paciente bailarina. A gente precisa dessa transformação para tolerar o nível de agressão que está presente nessas histórias. Isso agora não é mais conto de fada, porque é só a gente abrir o jornal, né? Então, essa necessidade de adaptar e transformar que nós todos temos, eu acho que ela é protetora na vida da gente, dentro do consultório e fora dele, e que a gente percebe, por exemplo, nessa moça, um outro aspecto último que eu queria provocar a vocês, que é o seguinte, então tá, o que acontece com essa moça se ela não for todos os dias dançar? Que vida ela tem? O que ela é além do balé? Tá? Eu continuo as voltas com o dia seguinte, se ela sobreviveu.
O que seria ela sem isto? O balé não pode terminar, a vida dela não pode ser outra coisa, porque se for, vai ser no máximo, eu vou ser engravidada, e aí voltamos aos estupros dos contos de fada, eu vou ser engravidada por alguém que vai me abandonar e que vai gerar uma situação ambígua em mim, né? Que vida mental restante tem esta paciente bailarina fora o dia a dia do balé? E no mais, assim, de novo, realmente cumprimentar, a atividade foi muito legal, muito leve, muito interessante para a gente poder participar. Parabéns. Então, Amanda. Obrigada, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou aluna de psicologia da PUC, agora também integro a Liga Acadêmica de Psicanálise e também sou bailarina, então pensei muito no dia a dia, assim, do balé, né? E acho que é interessante pensar que o Lago dos Cisnes é um dos balés mais demandantes, assim, né? É um balé de 4 atos, é raro, acho que é um dos únicos balés de 4 atos. Então a gente acaba o objetivo ali é que pareça fácil, né? É que pareça que não tenha nenhum tipo de esforço. E no Cisne Branco, é o que a Lili não. Que a Nina mais aparenta é ser essa menina meiga e fofa e que não se esforça. E que no Cisne Branco, arrisco até a dizer que é mais complexo o papel do Cisne Branco do que o Cisne Negro. Ambos são muito demandantes. E daí eu fiquei pensando até que ponto, também isso que o Flávio falou, não existe sublimação na vida da Nina. Então ela não consegue, exatamente no momento em que falta, o que mais tem, né? Como que ela não consegue construir nenhum tipo de relação. Gente, eu me esqueci o ponto principal do meu comentário. Mas. Não, não. Ah, o que eu ia dizer é que a ideia. Se a ideia é parecer fácil, se a ideia é parecer gracioso, no momento em que acaba. Onde que fica a Nina, assim, né? No momento em que acaba o balé, onde que ela fica, assim? Então, eu passo a palavra para a Gabriela e a Marli, e Para ir já ir encerrando. Tá. Uhum. Interessante, então, né? Eu vou pegar o que a Gabriela falou antes, por exemplo, o filme da Barbie, que eu também fui ver, né? Achei que, pelo que o pessoal estava dizendo por aí, eu ia gostar mais do que gostei. Não gostei tanto assim. Mas o perigo que se corre, tem que haver uma transformação, está havendo uma transformação, mas a figura do Ken, é Ken? Ken. A figura do Ken no filme é totalmente desvalorizada, né? Então, como essa tendência a ir por os extremos, né? Então, ou fica a mulher como desvalorizada ou o homem como desvalorizado. E aí, de novo, essa dificuldade de integrar, né, o bom, o mal, o valor ou o não valor, ou, né, essa tendência do humano. Aí, né, Flávio, então o que tu estava contando, noutra época, quando surgiram os contos de fada, era terrível. Aí do terrível passa-se para né, uma idealização, casarem e ficarem felizes para sempre. Então, como nós oscilamos nesses extremos? E eu acho que o filme se presta e se prestou para nós aqui, então, né, poder discutir. Eu acho que essa que é uma das questões fundamentais do filme. Não é por nada que está ali, é o negro, é o branco, é tudo como. E o diretor fantástico. Mas passo a Gabriela. Então, muito obrigada, viu, a todos. Né? Hã? E sim, a Amanda sobre. Peraí, que agora eu me. Daqui a pouco vem. Eu queria mais encerrar minha fala, assim, que é um filme que conversa muito com todo mundo, assim, de certa forma, porque justamente a gente tem essa dualidade dentro da gente, a gente tem esses aspectos, assim. Então é um filme muito imersivo, justamente, ele causa desconforto. Ele te provoca sensações muito profundas, assim. Tu leva susto quando tu vê aquela imagem deformada, tu sofre com ela quando tu vê a mãe dela sendo maldosa com ela, assim. Então é um filme que é muito atual, assim, justamente pelo diálogo que ele consegue ainda manter com as pessoas, assim, pela contratransferência, assim, que tu consegue, a transferência, assim, que tu faz com esse filme, assim. E eu queria agradecer a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. E muito obrigada para todo mundo que veio. E é isso. Então, eu
Eu vou agradecer, eu vou lembrar uma coisa que no início eu esqueci de dizer. Eu estou aqui hoje, essa atividade é uma atividade da diretoria que eu estou coordenando, vamos dizer assim, mas o responsável pela atividade, pelo contato, é o nosso colega Tiago Cristana, que ele não pôde estar presente hoje. Então, eu estou aqui substituindo ele nesse papel da coordenação. E que bom que o Tiago não pôde estar, porque foi um prazer muito grande. Foi uma atividade, como o Flávio disse, muito leve e muito rica. E agradecer a Gabriela. A sugestão do filme veio de vocês, que a gente achou legal, aceitou, enfim, não achou que estava muito bom, muito bem, assim, essa escolha. E vamos pensar, vamos continuar pensando, né? O ano passado a gente fez essa atividade, foi legal, e que a gente possa repetir muitas vezes, porque acho que é um prazer, saio daqui hoje bem enriquecida. Tá bom? Muito obrigado a todos e um bom fim de semana, um bom resto de sábado, enfim, e todo fim de semana. Tá?